A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu sou o pastor Éder Flávio, seja muito bem-vindo a este canal. Não mais Nação da Cruz MS é o nome, mas agora eu troquei o nome, como vocês já viram. O Protestante é o novo nome do canal, que eu creio enquadra-se muito melhor ao propósito deste canal. É um canal levantado, criado para combater heresias, ateísmo, secularismo, iluminismo, combater até mesmo as heresias que têm se levantado dentro das próprias igrejas cristãs, que é uma vergonha, né, o que eles estão fazendo. Então, está aí o nome do novo canal, que eu creio seja muito melhor em termos de identidade para aquilo que eu faço dentro deste canal. Bom, com relação aos abusos que têm ocorrido dentro das igrejas evangélicas, um desses abusos que eu tenho visto, na verdade, é a judaização das igrejas judaizantes. É sobre isso que eu quero tratar aqui. O que é uma igreja judaizante, pastor Éder? Igreja judaizante é aquela igreja cuja principal finalidade é resgatar as tradições judaicas lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento, para essa época que nós estamos vivendo, para essa dispensação que nós estamos vivendo, que é a dispensação da graça de Deus. Para que vocês entendam um pouquinho sobre o que eu quero dizer aqui, o Antigo Testamento tratava-se a respeito da lei, de uma forma muito literal. Quando Deus, no Antigo Testamento, ordenava um povo a edificar o altar, eles tinham que literalmente ir ao campo, recolher rochas, grandes pedras ali e reconstruir o altar que estava literalmente quebrado, ao pé da letra quebrado. Hoje, na época da graça, que é a dispensação do Espírito ou da graça de Deus, que envolve o campo espiritual, quando Deus ordena um altar seja edificado, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que você edifica não mais com pedras, não mais um altar de pedras, mas o altar do seu coração, o altar do seu espírito. E parece que essas igrejas judaizantes esqueceram disso. Esqueceram não, né? Foi algo proposital, abandonaram a graça de Deus. Por quê? Porque seus líderes, eles têm o coração ainda lá atrás, têm o coração ainda apegado ao ritualismo frio, mecânico, como era, na verdade, na época do Antigo Testamento. Não em todos, mas a maioria era um ritualismo frio e mecânico, porque todo ritualismo, quando ele é destituído do senso da graça de Deus, ele se torna infrutífero, tanto para aquele que pratica, quanto para aqueles que ouvem também. E esse é o perigo que essas igrejas judaizantes estão fazendo, estão pisando o sangue de Jesus, estão tornando o sacrifício de Jesus totalmente vão. Por quê? Porque eles não entendem que aqueles sacrifícios lá, que Deus literalmente ordenava fossem feitos, fossem realizados, aquelas festas judaicas, aquelas tradições judaicas que Deus ordenava fossem realizadas naquela época, era nada mais, nada menos do que um ensinamento pedagógico, usando algo físico para explicar algo espiritual. Então, esses pastores hoje judaizantes que têm judaizado suas igrejas, têm copiado lá do Antigo Testamento e transferido aquelas festas que eram sagradas naquela época, ainda são, porque elas ainda estão em vigor até hoje, mas hoje no campo espiritual, hoje em nosso coração, por isso que falta entendimento na vida desses próprios pastores, que estão acabando por instruir um povo totalmente ignorante da palavra do Senhor, que vai acolhendo a semelhança de avestruz tudo aquilo que os pastores vão colocando na boquinha deles. Então esses pastores têm resgatado de lá, de uma forma literal, a festa do tabernáculo que ocorria naquela época. Era um preceito, é um preceito, na verdade, eterno, porque até hoje nós temos que celebrar a festa do tabernáculo, mas não como as igrejas judaizantes têm celebrado, tem que celebrar de uma forma espiritual, e eu não vou entrar nesse detalhe porque eu teria que fazer aqui uma explicação de cada festa judaica, talvez até faça, talvez até use um outro vídeo se vocês se interessarem, para fazer a aplicação espiritual de cada festa, como isso hoje pode ser realizado e deve ser realizado, mas não como essas igrejas judaizantes estão fazendo, literalmente copiando o sistema ritualístico judaico. Então eles fazem ali, comemoram, né, e praticam literalmente a festa dos tabernáculos, a festa de Purim, a festa da Páscoa, dos pães asmos, o dia da expiação, a festa das trombetas ou o dia das trombetas. Então eles fazem literalmente, armam até cabana, na festa dos tabernáculos armam cabana, começam esse sistema de mudar a nossa língua portuguesa para a língua hebraica, ao invés de dar paz do Senhor, começa a falar shalom, ao invés de chamar Deus de Deus ou Jesus de Jesus, começa a falar Hamashia, eu não sei hebraico, é Hamashia, eu não sei das quantas aí, que me importa não se é no hebraico, o único nome que eu gosto de Jesus Cristo em hebraico, o único nome em hebraico que eu gosto é o do próprio Senhor Jesus Cristo,
que é Yeshua ou Yeshua, eu não sei direito a pronúncia porque eu não sou mestre em hebraico, em aramaico, em diversos maicos que tem por aí, como eu já tenho falado para vocês. Mas o caso é que esses pastores, eles têm aplicado a literalidade dos cultos judaicos ali, ou seja, tornando-os literais, quando eles na verdade deveriam aplicá-los de uma forma espiritual, pisando então o sangue do novo concerto, o sangue da nova aliança, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que Cristo morreu em vão. Parece que esses pastores, esses líderes dessas igrejas judaizantes, parece que eles não conhecem o livro de Gálatas. Ou leiam o livro de Gálatas, das duas uma, ou ignoram completamente o que está escrito aqui, todas as advertências e ensinamentos do apóstolo Paulo com relação à problemática da judaização do cristianismo já naquela época, no século I, ou esses pastores estão fazendo vistas grossas, conhecem muito bem o que Paulo fala aqui, mas fazem vistas grossas porque o coração deles está inclinado ainda a um sistema religioso mecânico, um sistema religioso ritualístico, que é o caso que a gente vê dentro dessas igrejas. O próprio apóstolo Paulo, na época da igreja da Galácia, de Gálatas ali, ele chamou de anátema aquele que é anátema, maldito, aquele que tentar implantar um novo evangelho, um novo evangelho, além daquele que ele estava pregando. E que tipo de evangelho? Por que ele estava falando isso? Que tipo de evangelho que estavam tentando implantar dentro da igreja cristã daquela época? O evangelho judaizante. Porque alguns judeus ali que estavam se convertendo, ou muitos judeus que estavam se convertendo, até mesmo judeus não convertidos, tanto convertidos quanto não convertidos, que estavam na igreja de Cristo, estavam tentando implantar novamente na cabeça dos cristãos do século I os rituais judaicos. Estavam tentando fazê-los com que eles voltassem à antiga justificação pelas obras, as obras da carne, as obras que tentavam fazê-los justos diante de Deus, estavam procurando também fazer com que eles voltassem à prática da circuncisão. Então o que eu quero dizer aqui para vocês? Que hoje, na dispensação da graça, as coisas são espirituais. Imagina uma pessoa que não conhece o evangelho entrar dentro de uma igreja judaizante como essas que a gente vê por aí. E ali a pessoa vê todo aquele ritualismo, toda aquela reverência com relação àqueles rituais dessas festas, né? Festas do tabernáculo, das primícias, dos pães asmos. O que aquela pessoa vai entender daquilo ali? A princípio, nada. E mesmo que os pastores expliquem aqui, ela vai começar a entender uma outra coisa também totalmente errada, que para se chegar a Deus, eu vou precisar fazer toda a prática daqueles rituais judaicos, porque não é uma mera lembrança que eles estão fazendo dentro das igrejas, mas literalmente a prática daqueles rituais judaicos, anulando completamente a graça de Deus, que exige apenas ou pede apenas um coração aberto para o Senhor Jesus Cristo, uma fé simples no Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas tem uma palavra aqui no capítulo 2, versículo 21, onde fala assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E o que essas igrejas judaizantes estão fazendo? Estão retornando à lei. Não que a lei ela deva ser abolida. Também eu teria que fazer um outro vídeo aqui para explicar a diferença entre a graça e a lei. Como Santo Agostinho, e eu gosto muito das palavras dele, um grande filósofo sábio, Agostinho de Hipona, ele fala assim: pela lei veio a graça para que cumpramos a lei, porque a lei ela é espiritual, boa e santa. A lei é espiritual, boa e santa. Repito, toda a lei lá que nós encontramos lá no Antigo Testamento, todo aquele ritual, tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento são, como disse o apóstolo Paulo, sombras das coisas futuras. Uma representação daquilo que haveria de vir através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como está escrito na própria palavra de João, está escrito assim: pela lei, através de Moisés veio a lei, mas a graça e a verdade vieram por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós hoje não cancelamos a lei, mas nós procuramos vivenciá-la no campo espiritual, explicando-a espiritualmente, que é o que esses pastores não estão fazendo. Então, essas igrejas judaizantes estão pisando o sangue da nova aliança, pisando o sangue de Cristo. Nem eles estão entendendo ou compreendem aquilo que eles estão ensinando.
nem eles, porque eles acabam fazendo todo aquele ritual, aquela ritualística toda das festas do tabernáculo, das festas judaicas, dos ritualismos judaicos, sem compreenderem a aplicabilidade espiritual daquilo no coração das pessoas. Estão complicando ao invés de descomplicar. Jesus veio para descomplicar a lei, eles voltaram à complicação total. Então vigiem, abre os olhos com relação a essas igrejas judaizantes. Isso não vem da parte de Deus. Seja anátema, seja maldito todo aquele que ensinar um outro evangelho que não seja o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então que Jesus te abençoe e abra cada vez mais o teu entendimento.